Bom, então vamos lá, né? Dando continuidade aí, a gente tá indo falando do gráfico, né? Gráfico do MRUV. São os gráficos do movimento, né? A gente já viu o primeiro gráfico, que foi o gráfico V por T, e a gente já viu que esse gráfico ele tem relação com a primeira equação, que é essa, que é V0 mais o AT. Por isso que é o gráfico V em função do T. E agora nós vamos para o segundo gráfico, que é o gráfico... Vou colocar aqui como sendo S em função do T, que esse S aqui para a gente... Aliás, S não, vamos usar uma letra aqui mais comum, que vai ser o X, e esse X aqui para a gente vai ser a posição. Ok? Então, posição em função do tempo, e a equação horária que vai me dar essa posição vai ser x, x0, mais v0t, mais at2 sobre 2. A única coisa importante que eu preciso que você lembre aqui no momento é o seguinte: a minha variável é o t. Então eu tenho uma variável t aqui, eu tenho uma variável t aqui, e eu sei que a minha posição, né, que seria o x, varia em função do tempo. Só que aqui, a única coisa que você precisa lembrar é que esse 2 aqui caracteriza para a gente uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, a gente já está cansado de saber que essa equação ela pode ser uma parábola. Ela pode ser uma parábola de uma forma genérica. Vamos colocar aqui x em função do tempo. Ela pode ser uma parábola, por exemplo, né, com uma cara assim. Né? Vou colocar aqui como se fosse uma função do segundo grau. Com uma cara assim, com uma concavidade para cima, e ela pode ser uma parábola, estou colocando aqui como se fosse a matemática, tá? Com concavidade para baixo, beleza? É claro que a gente vai analisar isso daqui de uma forma mais aplicada para a física, mas é só para você saber essas possibilidades que uma equação do segundo grau poderia ter, ok? Beleza? Por quê? Porque não custa lembrar também que essa aceleração aqui, ela pode ser uma aceleração, né? Ela pode ser um A positivo, quanto pode ser, no caso concreto, né, um A negativo, o que mudaria esse sinal para cá. Tudo bem? Beleza? Bom, agora vamos então começar de fato os estudos, né? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai analisar, nós estamos analisando o gráfico posição versus tempo. Versus tempo. Ok? Lembrando que posição para o sistema internacional, metros, e tempo para a gente aqui seria o segundo. Beleza? Só para ficar mais fácil, eu vou considerar a posição do cara, a posição que eu vou analisar. Vamos supor, né, que eu tenho um carrinho aqui em MRU, a posição inicial do meu carrinho aqui, do meu desenho, vai partir, né, vai partir de um x0 igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente que ele está partindo da origem. E eu quero desenhar esse gráfico. O primeiro caso é um caso aonde a gente vai supor que o cara está partindo aqui, dessa posição inicial, né, igual a zero, e o cara vai aumentar a sua velocidade.
o módulo da velocidade vai aumentar. É o caso onde, por exemplo, o cara estaria acelerando, né? Então vamos lá. Para a gente pensar no gráfico, vou desenhar primeiro os eixos. Vai ser um eixo Y aqui. Ok? Vou desenhar aqui um eixo Y. E aqui eu vou desenhar o eixo X. Vou pegar ele daqui. Beleza? Bom, então aqui eu tenho o tempo, que no sistema internacional vai ser o segundo, e aqui eu tenho a minha posição. Comum vir assim, né? Vou colocar aqui assim, só para saber que está no sistema internacional. Então vamos analisar. Se o meu primeiro caso, eu coloquei aqui, como ele partindo da origem, aonde é o zero na posição? Seria aqui. Tudo bem? Então esse aqui é o partindo da minha origem, né? Onde o meu x0, óbvio, vai ser igual a zero. E agora a gente tem que verificar o caso onde ele estaria aumentando a velocidade. Conforme o tempo passa, eu teria uma variação da minha posição. Eu posso olhar isso, por exemplo, nessa fórmula aqui. X é igual a x0, V0t, mais AT quadrado, sobre 2. Perfeito? Guarda isso daqui, que isso daqui é muito importante para a gente analisar. E agora vamos lá. Vamos chutar alguns valores. A gente já sabe que x0 tem que ser 0, o que significa que isso aqui da minha equação é 0. Perfeito? Eu posso imaginar também que ele começa do repouso, só para facilitar o meu raciocínio. Tudo bem? Isso não é obrigatório, então esse camarada aqui também vai ser 0 no meu caso. E aí eu vou ficar com a posição variando com uma aceleração desse tipo. E aqui é que começam as coisas. A gente vai ter que imaginar, no caso a aceleração dele é constante, a gente está trabalhando com mr e o v, então essa aceleração ela tem que ser constante. E para ficar bem difícil eu vou pegar um número 2. O módulo da minha aceleração aqui vale 2 metros por segundo. E aí vamos ver o que acontece. Posição, vou fazer uma tabelinha aqui, em função do tempo. Para um tempo t0, fica óbvio que se eu jogar esse tempo igual a 0, a minha posição é 0, o cara começa da minha origem. Minha posição final agora. Se eu jogar t igual a 1 e eu sei que a minha aceleração vale 2, o que eu vou ter? Se eu pegar aqui para t igual a 1, a conta vai ser simples, x vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Adivinha quanto que deu a minha posição? 1. Agora, e se eu jogar t 2 segundos? Vamos fazer essa conta para ficar bem claro. T igual a 2, então eu vou ter a minha posição final, vai ser a minha aceleração que é 2, o tempo 2, 2 ao quadrado sobre 2. Então repara o que aconteceu com a minha posição. Minha posição x foi 4. Beleza? Então para tempo igual a 2 segundos, montando a minha tabelinha aqui, eu tenho que a minha posição foi 4 metros. Fazendo só mais um, para t igual a 3 segundos depois, x vai ser 2, 3 ao quadrado sobre 2, corta aqui, x vai dar 9. Ou seja, para um tempo igual a 3 segundos, a minha posição final foi 9 metros. Beleza? Fiz a minha tabelinha aqui. Se eu passar isso para o gráfico, beleza? Peguei o tempo 0, 1, 2, 3, né? Para ficar bem simples. Então, vamos lá. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Tudo bem? E aqui eu vou tentar pegar, como a minha posição final foi 9, né?
Eu vou tentar partir aqui de um quadrado aqui. Vamos supor que um quadrado desse aqui valha 2, né? Não, mas aí fica pouco. Então, eu vou pegar aqui esse pedacinho aqui vale 2. Então, 2, tentar fazer em escala, tá? 4, 6, 8, 10. Ou seja, o 9 que a gente achou estaria mais ou menos aqui. E agora a gente brinca de batalha naval. Para 1 segundo, 2 metros. Pá. Para 2 segundos, nós achamos 4 metros. Beleza? E para 3 segundos, que é aqui, nós achamos 9. Se você for fazendo para 4, né, 4 segundos, 5 segundos, você vai ver que quanto mais você vai fazendo, mais vai ficar óbvio que olha a cara do gráfico. Ele vai partir daqui. E olha ó, a cara dele. Tem uma cara de parábola, porque a gente sabe que isso aqui varia, né? Isso aqui vai variar com t ao quadrado. Beleza? Aqui eu só quis te mostrar a cara do gráfico. Tudo bem? Então, ó, esse cara verde é a cara de um gráfico, tudo bem? Posição por tempo, no caso em que a velocidade do corpo está aumentando. Tem uma dica bem legal aqui, que é o seguinte, imagina que eu pegue este ponto aqui. Imagina que eu vou chamar esse ponto aqui, vou pegar um ponto aqui que eu vou chamar de A, e vou pegar esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Perfeito? A velocidade no gráfico x por t, ela é dada pela tangente num ponto que eu quiser. Então, se eu quiser calcular a velocidade no ponto A, o que eu preciso calcular? A inclinação. Calcular a inclinação é simplesmente calcular a tangente. Aqui vai ficar meio complicado de eu calcular a tangente aqui, mas eu sei prever mais ou menos como é que é a inclinação dela. Olha, eu vou desenhar ela de roxo. Então, aqui é a minha reta tangente que passa pelo A. Tudo bem? Esse camarada aqui vai ser a velocidade no ponto A. Tudo bem? E essa velocidade, ela nada mais é do que a tangente, beleza, em A. Agora, olha lá no ponto B. Olha lá no ponto B. Se eu olhar para o ponto B, qual inclinação que é maior? Se eu comparar A com B. Fica óbvio que a velocidade no ponto B, ele é a tangente no ponto B, e a inclinação do ponto B, vou até colocar aqui porque isso é importante, a inclinação em B é maior que a inclinação em A. O que significa para a gente, que é o que é importante neste momento, que é entender que a velocidade em A, no ponto A, ela é menor do que a velocidade no ponto B. Uma forma legal de olhar para isso também é depois que você desenhou as tangentes ali, né? Você, por exemplo, pega uma régua, deixa ela reta aqui, ó, tentar deixá-la em 0 graus, que a gente pega ela aqui em 0, aí eu já vou usar a cor azul, tá? A gente risca aqui, ó, pode ser, vamos riscar em cima do ponto, né, para você não confundir. Risquei aqui em cima do ponto, e vou pegar o azul, vou riscar em cima do ponto B, ok? E vou olhar para os ângulos.
Repara que esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, e eu tenho esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, fica por óbvio, né? Fica fácil de perceber aqui que esse ângulo beta, o ângulo beta, é maior do que o ângulo alfa. E o ângulo beta nada mais é do que a inclinação, que a gente pode calcular utilizando a tangente, o que significa que a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. A mesma conclusão que a gente tinha chegado ali agora, só que olhando para a inclinação. Tranquilo? Beleza? Bom, aqui a gente pode analisar também o caso em que o móvel ele estaria agora diminuindo a velocidade. Para eu fazer isso, eu vou simplesmente desenhar aqui novamente. Tudo bem? Vou desenhar aqui outro gráfico. A gente fazer aqui bem devagar. Então vamos lá. Se eu pegar aqui esse vermelho aqui, vou pegar aqui o vermelho também. Agora nós vamos analisar um caso em que a velocidade está diminuindo, mas eu vou ser mais rápido nesse aqui. Então se eu pegar aqui neste caso aqui, ó, vamos pegar o x em metros, aqui o tempo em segundos, e é óbvio, se eu estou querendo analisar um gráfico em que a velocidade está diminuindo, velocidade inicial não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Porque não tem como ele estar zero, na verdade tem como até ele diminuir, né? Menos 1, menos 2, menos 3, mas não vai ser o caso aqui, né? Então vamos lá. Vou considerar de novo que ele está partindo da origem, ou seja, x0 a princípio valia 0. E agora eu vou imaginar, olha, para um tempo, à medida que o tempo passa, tempo T1, T2, T3, T4, ele não importa, as distâncias percorridas vão ter que ser cada vez menores. Perfeito? E é isso que eu fiz, olha. À medida que o tempo passa, então se eu brincar de batalha naval aqui, ó, à medida que o tempo passa, o tempo está passando igual. Repara que os intervalos aqui são iguais. Aqui, ó, um quadrado, um quadrado, um quadrado, um quadrado. Agora, o deslocamento não pode ser igual, porque aqui nós estamos lidando com uma desaceleração. Então, ó, aqui é quase um quadrado, aqui é um pouquinho menor, aqui é menor ainda e aqui é menorzinho. Como que esse gráfico vai ficar? Olha a cara dele. Ele tem que ter uma cara de parábola, porque a gente sabe que varia. E olha só que interessante. Ele vai ficar agora com a concavidade para baixo. Então aqui eu tenho, por exemplo, um T1, aqui eu tenho um T2, aqui eu tenho um T3, aqui eu tenho um tempo 4 qualquer, aqui eu tenho x1, x2, x3 e assim vai. O raciocínio é o mesmo. Vou pegar aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C que é bem interessante aqui, e vou analisar aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de D também, que ele é bem importante para você não confundir. Se eu for analisar a inclinação de cada um, olha o que vai acontecer. Analisei a inclinação disso aqui. Tracei aqui, ó, inclinação grande. Subi lá para o ponto A. Qual que é a inclinação lá no ponto A? Para eu fazer a tangente aqui, né? Tangente, aquela retinha aqui, só encosta um pouquinho, ó, a inclinação desceu um pouquinho. Se eu for lá no ponto B, a tangente, ó, eu já tive que mudar um pouquinho o ângulo da minha régua. Então aqui, como é que ficou essa tangente? Um pouquinho menos inclinada. E olha só que interessante. Aqui, no ponto C, é praticamente uma reta cuja inclinação é o quê? 0. Então, olha só, a velocidade no ponto D é a maior de todas.
Por que que ela é a maior? Porque é a maior inclinação. E mais, tem um ponto interessante, que a velocidade no ponto C, ela vale quanto? 0. Porque a inclinação aqui é quanto? A inclinação aqui vale quanto? 0. Se não tem inclinação, eu já te falei que velocidade tem relação com a inclinação, ela vai ter que ser 0. Quando o móvel aumenta, voltando lá no gráfico anterior, conforme ele vai aumentando a velocidade, a inclinação vai ficando cada vez maior. Aqui já é o contrário. Se você perceber que um gráfico está diminuindo a inclinação, ele está, o quê? A velocidade estaria diminuindo. Imagina agora, só para a gente terminar o final dessa aula aqui, para você entender isso, como que vale, quanto que é isso qualitativamente. Depois eu vou fazer uma série de vídeos, né? Série de vídeos que vão continuar essa aula, que aí vai ser praticamente só em cima de exercício, que é para você pegar e saber como é que essas coisas acontecem na prática. Porque é na prática mesmo que você aprende a fazer, né? A teoria da física é bem tranquila, o que você agarra normalmente é nos exercícios. Então aqui, vamos imaginar aqui, ó, um gráfico bem estranho, tá? Um gráfico bem esquisito. Ó, não vou partir da origem, vou partir daqui, tá? Vou imaginar um gráfico aqui, assim, ó. Beleza? É claro que se eu analisar o gráfico, né, esse gráfico inteiro aqui, ele não representa, né, um MRUV, mas a propriedade dele é importante. Então, aqui é um gráfico posição pelo tempo, óbvio, né? Que se eu estou te dando a aula do gráfico posição pelo tempo, as coisas que eu estou falando só vale para posição pelo tempo. Beleza? Então, o que eu posso falar aqui? Ó? Aqui, primeiro, x0 é igual a 0? Não, a posição inicial é diferente de 0. Primeira coisa que eu verifiquei aqui. Vamos imaginar esse ponto A, né? Sem um critério, né? Sem um rigor assim com escala. Se eu imaginar que esse ponto aqui é A, a velocidade no ponto A é 0. Aí o que você vai fazer? Você vai traçar a tangente lá. Se eu traçar a tangente lá, ó, estou traçando a tangente de verde no ponto A. Ela tem inclinação? A gente acabou de traçar e viu que tem. Então eu posso te falar que a velocidade em A é o quê? Diferente de 0. E se eu te perguntar quanto que vale a velocidade aqui em B, neste ponto aqui muito especial, ponto mais baixo dessa curva. Aí você vai lá e desenhou. Pegou a sua régua, né? Ou então fez sem régua, mas respeitando aí pelo menos um pouquinho, né? O bom senso. Você traçou aqui, ó, quanto que vale a velocidade em B? Aqui você pode afirmar, sem medo de ser feliz, que a velocidade em B vale quanto? 0. A inclinação é 0. E aqui, ó, e se eu fizer isso daqui no ponto C? Cara, você vai perceber que a inclinação aqui... Opa, eu não usei a régua, né? Mas você vai perceber que a inclinação aqui vai ser o quê? Praticamente 0. Então, olha, VC também é 0. Mas pode? Pode, ué. Quer dizer que o móvel, em dois momentos distintos, né? Em dois tempos distintos aqui, ó. E nesse tempo aqui e neste tempo aqui, a velocidade dele valeu 0. Beleza? E se eu desenhar aqui um ponto D? Bom, meu desenho não está tão em escala, mas aqui me parece meio óbvio, né? Me parece meio como meu desenho aqui, né? Apesar dele ter sido mal feito aqui, mas dá para extrair todos os conceitos sem problema nenhum. Me parece aqui que nesse ponto D a inclinação é algo assim, da reta tangente. O que significa que neste ponto aqui é o ponto onde eu tenho esse gráfico azul com a maior inclinação. Se esse ponto aqui ele tem a maior inclinação, ele vai ter, por consequência, a maior velocidade. Beleza? Repara aqui, ó, a velocidade vai aumentando,
aqui ela chega a 0, aí depois ela vai diminuindo. Na verdade, ela muda de sentido, né? A inclinação muda de sentido, depois ela chega a 0, depois ela vai aumentando de novo, chega a 0, aí muda a inclinação, depois chega a 0 e depois vai aumentando. Essa é a análise aí que você tem que fazer. A gente vai trabalhar um pouco mais disso nos exercícios, né? Mas eu acho que a aula de hoje ela é praticamente isso, que é a continuação dos gráficos do MRU. É importante você ver essa aula, óbvio, né? Na sequência, até faltou um acento aqui, né? Gráficos. É importante você ver essa aula na sequência, né? Que essa é a parte 2 dos gráficos do movimento, do MRUV. E tudo que eu te falei aqui, óbvio, só vale para o gráfico posição pelo tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, que não custa lembrar que esse cara tem um cara muito especial, que é o quê? A minha aceleração, ela é constante, o que significa que a velocidade varia de forma linear, tudo bem? Varia sempre do mesmo tanto, e a gente viu que a minha posição, ela varia com o quadrado do tempo. Beleza? Informações super importantes aí. Então te vejo na próxima aula e aí a gente vai trabalhar um pouco mais os exercícios e na prática como que isso funciona. Valeu? Muito obrigado.